Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, no capítulo número 5, e nos diz assim: Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amados irmãos e irmãs, Paulo, dentro da carta aos Romanos, ele usa altíssima teologia. Quando eu uso essa expressão é para dizer assim, que as reflexões que Paulo acaba utilizando são reflexões completamente densas, né, que tem toda uma reflexão sobre o mistério de Cristo, sobre a sua salvação, sobre quem Jesus é. E esse texto de hoje ele entra muito nessa vertente. Eu não venho trazer hoje um vídeo, né, com toda uma visão apologética, ou seja, de defesa da fé, porque na verdade não é essa a dinâmica aqui do canal. Eu venho aqui para fazer alguns apontamentos de estudo para vocês e, obviamente, dar aplicações práticas. Mas, só a título de conhecimento, essa frase, por exemplo, todos pecaram, ela foi objeto de estudo por Santo Agostinho. Ele, na verdade, acabou levantando, toda uma discussão sobre a dinâmica do pecado original. Porque naquele tempo existia uma heresia que estava em vigor, que é o chamado pelagianismo, que pregava que meio que o homem não precisava completamente da graça de Deus para ser salvo. Ele meio que poderia conseguir essa salvação por força própria, por sua própria graça, enfim, nesse caminho. E aí, o que acontece? Santo Agostinho vai acabar defendendo que todos nós, na verdade, somos necessitados da salvação. E aí ele utiliza, por exemplo, um pouco dessa contextualização, que Paulo coloca que, na verdade, por meio de Adão o pecado entrou no mundo. Ou seja, por causa de um que desobedeceu, todos nós acabamos também sendo manchados pelo pecado. Mas, se de um entrou essa desgraça, por meio de um também vem a graça. É a dinâmica do Cristo, que agora é o novo Adão. Que se por meio de um a humanidade se perdeu, por outro a humanidade foi salva. A humanidade então foi encontrada. Mas, amados irmãos e irmãs, eu quero tecer um comentário com vocês agora, à luz desse texto que nós acabamos de ler, em cima da seguinte reflexão. Tudo bem que nós olhamos para a Sagrada Escritura, e vemos tudo isso, mas por que Deus permitiu então que o pecado entrasse no mundo? Se Deus é tão bom, por que Ele fez isso, Deus poderia ter dito, não quero que o homem peque, vou logo cortar isso aqui de imediato. Mas é interessante, algo que a Patrícia também sempre falou muito, eu trago para vocês aqui agora. Deus só permite o mal se Ele puder tirar um bem ainda maior. É o que a gente, por exemplo, vê aqui. Paulo acaba colocando, diante de um meio de pecado, a graça superabunda, o dom gratuito e superabundante, por exemplo, da justiça que é colocado aqui. Então, é mais ou menos aquela ideia. Onde se multiplicou o pecado, no versículo 20, superabundou a graça que é Jesus. A gente não sabe como é que seria um mundo sem pecado, mas uma coisa a gente tem certeza. E é isso que nós acreditamos em relação a Deus. Se Ele permitiu que tudo isso pudesse ter acontecido na humanidade, é porque Deus tem algo muito, mas muito melhor para todos nós. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. E, amados irmãos e irmãs, eu quero te convidar também a entender a riqueza da salvação trazida por Jesus Cristo.
Às vezes parece que a gente esquece um pouco dessa graça, às vezes parece que a gente esquece da importância que Jesus tem na nossa vida. E aí, ao invés de nós colocarmos Cristo como centro, eu coloco tantas e tantas e tantas outras coisas como centro. Mas é Cristo que é o centro, porque é Ele que nos libertou do pecado, é Ele que de fato tem o meio de tanta desgraça. Ele trouxe graça para cada um de nós. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho, também desta terça-feira. Até já!